Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. Agradecemos imensamente pela vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades, apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais estamos passando, pelas quais ainda iremos passar. Só temos a agradecer oportunidades para o nosso crescimento e iluminação espiritual. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, estes abnegados companheiros que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares. Agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui nesta página virtual, neste grupo espírita, neste centro espírita virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o conhecer a verdade, para todos nós, nesta busca incessante, conhecermos a verdade sobre a qual Jesus nos falou e continua nos falando. Então, hoje aqui nos encontramos, ainda neste Setembro Amarelo, para falarmos não acerca de morte, mas para falarmos acerca de vida. Vida, valorização da vida sempre, valorização da vida sim, suicídio jamais. Então, hoje, trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 18. Capítulo de número 18 do livro Atenção, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. O capítulo tem como título Pequeninas Grandes Dádivas. Então, aqui Emmanuel nos traz informações maravilhosas acerca destas pequeninas, mas que ao mesmo tempo são grandiosíssimas dádivas para o nosso esclarecimento, para a nossa iluminação. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, com as palavras registradas por Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está contida no capítulo de número 38, que tem como título Intenção Boa. Prestemos atenção nos esclarecimentos que nós encontramos aqui neste capítulo acerca desta intenção boa. Então, o irmão José nos fala da seguinte maneira: mesmo quando faça o certo, mesmo quando você faz o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. Então, mesmo quando você, mesmo quando nós fizermos certo, a coisa certa, mas se a nossa intenção não era boa, aquilo deu certo por um acaso, por um acidente, mas que não era a nossa vontade, mas mesmo assim deu certo, nós estaremos errando. Então, mesmo quando faça o certo, se a tua intenção era fazer errado, então você estará em erro. E ainda ele diz que o motivo de tuas ações
é que fornece notícias no teu, ou melhor, do teu interior. Então, o motivo ou o móvel de tuas ações é que fornece notícias do teu interior. O que te motiva, o que te move para as suas atitudes? E aí ele diz que a tua intenção oculta, a tua intenção oculta, a tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. Então, a tua intenção que está oculta, que você não deixa transparecer através das tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. E ainda ele acrescenta, pergunta a ti mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Então, em relação às nossas atitudes, é importante que perguntemos a nós mesmos o que nós estamos querendo com esta ou aquela providência que estamos tomando em relação às outras pessoas. Porque quem cede, acrescenta irmão José, quem cede para auferir algum tipo de vantagem, não age despojado de interesse. Então, quem cede para auferir algum tipo de vantagem, não está despojado de interesse, conforme nos fala Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que faça a mão direita. Então, quando nós cedemos, quando nós auxiliamos verdadeiramente alguém, temos que fazer isto desinteressadamente, porque sem sombra de dúvida, se não agirmos desta forma, nós estaremos agindo por interesse. E ainda ele acrescenta que o bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Então, o bem na nossa vida, a prática do bem na nossa vida, deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Nós sabemos que hoje ainda, boa parte de nós, quiçá a maioria, ainda temos dificuldades para agirmos no bem, temos dificuldades em agirmos com esta naturalidade, mas um dia, sem sombra de dúvida, que todos nós alcançaremos esta condição de naturalidade na prática do bem, naturalidade nos gestos de solidariedade. E por último, o irmão José ainda diz que existem aqueles que doam pensando em reaver depois. Existem aqueles que doam pensando reaver depois, principalmente com lucros. Querem o que doou ainda acrescido de lucros, porque na decisão infeliz, encerra irmão José, na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Então aqui ele começou esta mensagem nos dizendo que mesmo quando faça o certo, mas se a tua intenção era fazer algo errado, mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. Aí ele encerra dizendo que na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Então, na decisão, você tomou uma decisão infeliz, mas se a sua intenção tiver sido boa, a repercussão daquela decisão infeliz, ela será praticamente anulada por aquela intenção boa que você tinha intimamente. Então, que possamos refletir acerca disto, que possamos refletir sobre a nossa intenção boa e sempre agirmos com esta intenção boa. Então, aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 18 do livro Atenção, Pequeninas Grandes Dádivas, em que Emmanuel começa nos falando acerca da beneficência, ou seja, fazer o bem. Então ele diz da seguinte maneira, que a beneficência
A beneficência possui uma lista de pequeninas grandes dádivas, dentre as quais mencionamos algumas que não nos será lícito esquecer. Então aqui Emmanuel nos fala que a beneficência possui uma lista de pequeninas grandes dádivas, dentre as quais ele relaciona algumas que ele fala que não poderia esquecer. Mas antes de começarmos aqui nesta lista de Emmanuel, é preciso que busquemos nas palavras dos Espíritos amigos, conforme nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, acerca de beneficência. Então os Espíritos amigos nos falam, já que Emmanuel começa aqui nos falando acerca de beneficência, então os Espíritos amigos nos dizem que a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. A beneficência, ou seja, fazer o bem desinteressadamente, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma propaganda, tem duplo mérito. E eles acrescentam, além de ser caridade material, é também caridade moral. Então você pode, eu posso, cada um de nós podemos praticar a beneficência no sentido material, passar alguma coisa material a alguém e mesmo assim também conjuntamente praticar a caridade moral, aquela caridade moral do desinteresse verdadeiro, do silêncio em relação à prática da caridade. Então é por isso que eles nos falam deste duplo mérito, o duplo mérito que pode ter quando praticamos sem ostentação. Além de ser caridade material, também é uma caridade moral. E aí os Espíritos amigos acrescentam que a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Então, a beneficência nos fala que este espírito amigo desta forma, porque a beneficência, sem sombra de dúvida, quando realmente é praticada desta forma, desinteressadamente, sem sombra de dúvida que nos trará uma felicidade enorme em ter sido útil, em ter realmente auxiliado alguém em maiores necessidades do que nós mesmos. Então, que possamos, conforme nos dizem os Espíritos amigos, que possamos realmente praticar a verdadeira caridade. E aí eles dizem da seguinte maneira, nos convidam para a prática da verdadeira beneficência. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Então aqui este espírito amigo nos chama a atenção que caridade é esta sublime palavra que resume, que sintetiza todas as virtudes, e é através da caridade que toda a humanidade, todos os povos, um dia serão conduzidos à verdadeira felicidade. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e aí fechamos este parêntese em O Evangelho segundo o Espiritismo, para voltarmos às palavras de Emmanuel, quando ele nos fala sobre esta lista, esta pequenina lista das pequeninas grandes dádivas. Então ele nos diz da seguinte maneira, a primeira desta lista das pequeninas grandes dádivas, o auxílio mesmo diminuto nas tarefas socorristas. Então o auxílio, mesmo que de forma pequena, mesmo que diminuto, sem sombra de dúvida, que é uma grande beneficência. Algumas horas, acrescenta Emmanuel à sua lista de beneficência, algumas horas de trabalho espontâneo e gratuito
na execução das boas obras. Então, algumas horas de trabalho espontâneo e gratuito, sem sombra de dúvida, que é uma verdadeira caridade, uma caridade sublime, a verdadeira beneficência. E ainda ele acrescenta que uma frase de esperança. Então, nesta lista que Emmanuel nos traz aqui acerca da beneficência, esta lista de pequeninas grandes obras, pequeninas grandes dádivas, se encontra dentre estas pequeninas grandes dádivas uma frase de esperança. Da mesma forma que ele acrescenta a esta lista um gesto de otimismo. Além da frase de esperança, um gesto de otimismo para aquele que se encontra desesperançado, sem sombra de dúvida que um gesto de otimismo da nossa parte fará uma grande diferença para aquele que se encontra desalentado ou desesperançado. E ainda ele acrescenta à lista destas pequeninas grandes dádivas o silêncio perante qualquer toque de agressão. Então, quando nós conseguirmos fazer silêncio perante qualquer toque de agressão, sem sombra de dúvida que estaremos praticando uma verdadeira caridade para conosco e para com o próximo. E ainda ele diz, acrescenta a esta lista, ouvir perguntas infelizes com paciência. Então, ouvir perguntas infelizes com paciência também é uma verdadeira caridade. Aceitar os amigos como são, sem exigir que nos sigam em nosso modo de ser. Então, aceitar os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada, como eles são, sem exigir que nos sigam em nosso modo de ser, sem sombra de dúvida, que é uma verdadeira caridade, é a beneficência verdadeira. E ainda ele diz, honrar os adversários com respeitoso apreço, também é uma beneficência, da mesma forma que calar-se para que os outros falem, prestar serviço sem guardar atenções, ou seja, você prestar um serviço sem exigir do outro uma atenção especial, sem esperar nem mesmo um muito obrigado. E ainda ele diz, oferecer alguns minutos de reconforto aos doentes. Também é uma verdadeira caridade oferecer alguns minutos de reconforto àqueles que se encontram adoentados. E ainda ele diz, considerar a importância dos impulsos construtivos que comecem a surgir nos principiantes da fé. Então, considerar aqueles impulsos, a importância dos impulsos construtivos naqueles que estão iniciando a sua fé. Esquecer boatos alarmantes também é um verdadeiro ato de caridade, esquecer boatos alarmantes, e também é uma verdadeira beneficência, e Emmanuel acrescentou à sua lista algum ato de renúncia em benefício da paz alheia, algum ato de renúncia em benefício da paz alheia, sem sombra de dúvida, que é caridade verdadeira, da mesma forma que apequenar-se para que os outros se destaquem, apequenar você, que eu possa me apequenar para que o outro se destaque. E ainda, um sorriso amigo que dissipe as nuvens da hora difícil. Então, um sorriso amigo que dissipe ou que possa dissipar as nuvens da hora difícil é uma verdadeira caridade. E ainda Emmanuel acrescenta à sua lista de beneficências na condição de pequenas, grandes dádivas, rearticular essa ou aquela informação sempre que preciso, sem perder o espírito de gentileza, jamais perder o espírito de gentileza, exercer tolerância. Também é uma grande dádiva
exercer tolerância e afabilidade dentro de casa, na mesma disposição com que se guardam semelhantes qualidades nos encontros sociais. Por que que nos encontros sociais nós somos afáveis, somos gentis, e dentro dos nossos lares nós, via de regra, em muitas situações, boa parte de nós não nos comportamos assim? Então é por isso que ele nos fala exercer tolerância e afabilidade. Dentro do nosso lar é que precisamos realmente exercer e exercitar a tolerância e a afabilidade, como nós as exercitamos nos círculos sociais, nos encontros sociais. E ainda Emmanuel acrescenta: repetir as palavras desculpa-me e muito obrigado. Repetir a palavra ou as palavras desculpa-me e muito obrigado tantas vezes quantas se fazem necessárias nas horas do dia a dia. Não precisamos contar essas vezes, mas tantas vezes se fizerem necessárias, nós precisamos repetir estas palavras. Muito obrigado, desculpa-me pelos meus equívocos, muito obrigado por ter me ajudado, e assim sucessivamente. E aí Emmanuel encerra esta reflexão maravilhosa, cheia de esclarecimentos, nos dizendo da seguinte maneira, que na chamada beneficência menor, estão os agentes indispensáveis à edificação da caridade. Então, na chamada beneficência menor, estão os agentes indispensáveis à edificação da verdadeira caridade, porque em se atendendo às pequeninas grandes dádivas, é que aprenderemos a distribuir as grandes dádivas na seara do bem como se fossem pequeninas. Então, que possamos aprender, distribuir, administrar da melhor maneira possível estas pequeninas grandes dádivas, porque assim nós aprenderemos a distribuir e administrar as grandes dádivas na seara do bem como se essas grandes fossem pequeninas, sem ter peso nenhum para nós. Muita paz a todos nós, um abraço fraternal a todos, muito obrigado pela presença, agradeço imensamente a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco dessas simples e singelas reflexões. Abraço fraternal, Jesus conosco sempre e até breve. Até muito breve, quando pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões com Jesus de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs.